Oi, esse é o exercício de tronco de pirâmide da semana 7. Exercício: calcule a altura, área total e volume do tronco de pirâmide abaixo. Mesmo que não fosse pedido, teremos que calcular a altura do tronco de pirâmide, que permite o cálculo do volume. O que sabemos sobre o tronco? L1 igual a 4 raiz de 3 centímetros. L2 igual a raiz de 3 centímetros. H2 igual a 7,5 centímetros, que é igual a NM, apótema da face lateral. Temos alguns caminhos diferentes que poderíamos tomar. Independente do caminho, precisamos calcular os apótemas das bases do tronco, pois estão relacionados aos triângulos semelhantes VTN e VOM, que contêm a altura da pirâmide e tronco da pirâmide. Os apótemas são os segmentos TN e OM. A fórmula do apótema do hexágono é L raiz de 3 sobre 2. É a altura de cada um dos 6 triângulos equiláteros que compõem o hexágono. Assim, Tn igual raiz de 3 vezes raiz de 3 sobre 2, que é igual a 3,5 centímetros, que é igual a 1,5 centímetros. OM é 4 raiz de 3 vezes raiz de 3 sobre 2, que são 6 centímetros. SM é igual a OM menos AS. Como o AS tem a mesma medida de TN, fica igual a OM menos TN, que é igual a 6 menos 1,5. Então, o segmento SM é 4,5 centímetros. Nós podemos descobrir a altura, que é o H1, segmento TO, porque é a mesma medida de NS. E NS está dentro de um triângulo retângulo que a gente sabe a hipotenusa e o cateto. Então, é só usar o teorema de Pitágoras e descobrir H1. Teorema de Pitágoras no triângulo NSM. NM ao quadrado é igual a NS ao quadrado mais SM ao quadrado. Se 15 meios ao quadrado é igual a 9 meios ao quadrado mais H1 ao quadrado. Passando o 9 meios ao quadrado subtraindo, H1 ao quadrado é igual a 15 meios ao quadrado menos 9 meios ao quadrado. Assim, H1 ao quadrado é igual a 225 quartos menos 81 quartos. Isso dá 144 quartos, que é igual a 36. Então, extraindo a raiz quadrada, lembrando que como é medida só a gente usa o valor positivo, H1 é 6 centímetros. A área total é a área da base menor, mais a área da base maior, mais a área lateral. Como a área lateral é formada por 6 faces, então a área total é a área da base menor, mais a área da base maior, mais 6 vezes a área da face lateral. A área do hexágono é igual a 6 vezes raiz de 3 quartos vezes o lado ao quadrado. 6 vezes porque é formado por 6 triângulos equiláteros. A área da base menor é um hexágono de lado raiz de 3. Então, a área da base menor é 6 raiz de 3 quartos L2 ao quadrado, que é igual a 6 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3 ao quadrado sobre 4, que é igual a 3 vezes 3 raiz de 3 sobre 2, que é igual a 9 raiz de 3 meios centímetros quadrados. A base maior também é o hexágono de lado 4 raiz de 3. Então, a área da base maior é 6 vezes raiz de 3 quartos L1 ao quadrado, que é igual a 6 vezes raiz de 3 vezes 4 raiz de 3 ao quadrado dividido por 4, que é igual a 3 vezes 48 raiz de 3 sobre 2, que é igual a 72 raiz de 3 centímetros quadrados. A área de cada face lateral é um trapézio. Então, para lembrar, a área do trapézio é base menor mais base maior vezes a altura dividido por 2. Assim, a área da face lateral é igual a L1 mais L2 vezes H2 sobre 2. L1 é 4 raiz de 3, L2 é raiz de 3 sobre 2. A apótema da face é 15 meios. Então, multiplicando, o resultado é 75 raiz de 3 sobre 4. Então, já podemos calcular a área total. A área da base menor é 9 raiz de 3 sobre 2, a área da base maior é 72 raiz de 3, mais 6 vezes a área de cada face, que é 75 raiz de 3 sobre 4. 6 vezes 75
sobre 4, 225 sobre 2. Somando a parte das frações, 9 raiz de 3 meios e 225 raiz de 3 meios, 234 raiz de 3 meios, dá para simplificar, dá 117 raiz de 3, e somando com 72 raiz de 3 é 189 raiz de 3 centímetros quadrados. Agora o volume do tronco. Vamos calcular o volume pelo princípio da exclusão, ou seja, calculando o volume da pirâmide original e subtraindo o volume da pirâmide pequena gerada pelo corte do plano que criou o tronco. Este exercício possui uma vantagem, entre aspas, que pode passar despercebida, entre aspas, porque não é muito fácil não. Nós já sabemos a relação de semelhança entre os triângulos desde o início. As apótemas das bases têm a mesma proporção que as arestas das bases. Assim, a razão de semelhança dos triângulos, VTN, em relação ao VOM é 1/4. Para tomar um exemplo dos segmentos que são correspondentes nos dois triângulos, VT é igual a 1/4 de VO. VT, na verdade, é a altura da pirâmide pequena formada pelo corte do plano paralelo à base que formou o tronco de pirâmide, e VO é a altura dessa pirâmide original. Poderíamos aplicar o teorema de Tales pela semelhança de triângulos, mas a gente pode pensar o seguinte: essa razão significa que se a gente dividir as arestas do triângulo VOM em 4 partes iguais, uma das partes é o triângulo VTN. Então a gente pode usar o conceito de frações simples. TO, então, é 3/4 de VO. Por sua vez, VO é 4/3 de TO. Como VO é a altura da pirâmide original e TO é a altura do tronco de pirâmide, então a altura H é igual a 4/3 de H1. Como H1 a gente já calculou é 6, H é 4/3 vezes 6, que é igual a 8 centímetros. Assim, a altura D da pirâmide pequena, D igual a 8 menos 6, que é igual a 2 centímetros. Pelo princípio da exclusão, o volume do tronco de pirâmide é o volume da pirâmide original menos o volume da pirâmide pequena formada. Então, o volume do tronco da pirâmide é a área da base maior vezes a altura da pirâmide original menos a área da base menor vezes a altura da pirâmide pequena. Felizmente, a gente já calculou a área da base menor e a área da base maior na área total. A área da base menor, 9 raiz de 3 sobre 2 centímetros quadrados. A área da base maior, 72 raiz de 3 centímetros quadrados. Então, substituindo os dados na fórmula do volume do tronco de pirâmide, lembrando que a altura da pirâmide original é 8 e a altura da pirâmide pequena é 2, o volume do tronco de pirâmide é 72 raiz de 3 vezes 8, menos 9 raiz de 3 sobre 2 vezes 2 sobre 3. 72 vezes 8 é 576, 9 raiz de 3 sobre 2 vezes 2 simplifica, fica 9 raiz de 3, 576 raiz de 3 menos 9 raiz de 3 é 567 raiz de 3, que dá para dividir por 3. E o resultado é... Então, o volume do tronco de pirâmide é 189 raiz de 3 centímetros cúbicos. Isso mesmo, a sua memória não está falha, é o mesmo valor da área total do tronco de pirâmide. Então, muito obrigada, faça de sempre, dê like, se inscreva no meu canal, ative o sininho e até a próxima!